Devemos lavar os pés uns dos outros. Ah, meu Deus do céu. A Bíblia está escrito, né, que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Mas e aí? Nós devemos fazer isso mesmo? Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco aqui, nesse texto. Existe, né, muitos irmãos, né, muitas denominações, eu mesmo vim de um contexto que tinha esse costume de lavar os pés uns dos outros. E literalmente, né, fazia aquela fila, né? E aí os líderes vinham e lavavam os pés do povo. E era uma cerimônia, alguns choravam, né? E tal, e eu vim desse contexto também. Não creio que ninguém vai ir para o inferno porque lavou os pés dos outros, literalmente, irmãos. Também nem creio que deixou de ser uma igreja do Senhor por causa disso. Mas tudo que é engano, né? Tudo que é errado, acaba, às vezes um abismo acaba levando o outro, né? Então nós precisamos estar atentos, O diabo é astuto, ele quer né, atrapalhar a vida da gente. E então, algumas coisas nós precisamos aprender com esse texto. Uma delas, muito, muito, muito importante, irmãos. Olha o que diz o versículo 16. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Uma coisa que nós precisamos aprender com esse texto, que o Senhor está querendo nos dizer aqui, é que o maior é o que serve, e o menor é o que obedece. Correto? Né? Pastor, mas e o menor não tem que servir? Irmãos, não se engane, todos nós temos que servir. Todos nós temos que obedecer, né? O pastor serve os irmãos servem o pastor, né? Os irmãos obedecem o pastor obedece a Deus, né? Todos nós temos que servir, todos nós temos que obedecer. Mas o que ele está lançando aqui é que o maior serviu o menor, e o menor obedeceu o maior. Este é um princípio fundamental, entendeu? Este é um princípio fundamental. Você tem que obedecer o maior. Esse negócio de alguém querer ter um sonho, por exemplo, eu tenho um sonho de ser melhor que o meu pastor, isso aí já é uma coisa do demônio, isso aí já é coisa do demônio, Então a Bíblia diz o seguinte: se você for igual ao seu mestre, o seu líder já vai ser, se o seu mestre for crente, né? Se for realmente o mestre de Deus, se for igual a ele, o seu galardão já vai ser o máximo possível. Ele não pede que você passe, que você vá além, né? Mas não significa que em alguns casos Deus não leva o discípulo a ir além, né? Mas eu creio que o discípulo normalmente ele vai ir além depois que o seu mestre morrer. Aí ele vai além, muito além, né? Porque geralmente sempre os filhos têm uma chance de ser maiores que os pais, né? Então, um princípio fundamental é este, que o maior serve ao menor. Você vê que hoje é difícil você encontrar isso. Geralmente os líderes, os maiores, são aqueles que escravizam o povo, aqueles que exploram o povo, né? É aqueles que judiam do povo. Eu fui uma vez, faz muitos anos isso, né? Eu fui dormir na casa de um irmão, um pastor, né? E eu tinha ido a uma conferência e esse pastor me convidou. Falou: não fica no hotel não, vamos na minha casa, dorme na minha casa, né? Falei: que bom, um pastor muito agradável e tal. Falei: que bom, eu vou, tá bom, você me dá esse prazer, vou dormir na sua casa então. Aí fui dormir na casa dele, um pastor, me parecia um homem de Deus, uma pessoa muito agradável, louvado seja Deus pela vida dele. Mas, né, tinha um monte de gente lá, uma passando roupa, outra fazendo uma coisa, fazendo outra, eu não me contive, né? Eu falei: mas esse cara é pastor, parece que tem um monte de empregada, né? Um monte de gente servindo, outra lavando, outra não sei fazendo o quê, e tal. E aí eu não me contive, eu perguntei: mas o irmão tem bastante funcionário? Ele falou: não,
Isso aqui é os irmãos da igreja, os irmãos da igreja, eles vêm todo dia, eles servem, eles têm um coração de servir, entendeu? E aquela ali não sai daqui, passa o dia inteiro me servindo, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, né? Isso aí é explorar os irmãos, né? Isso aí não é servir, entendeu? Isso aí não é servir, isso é explorar, entender tudo errado, meu Deus do céu. Então, na verdade, eu não estou dizendo que você não deva, eu não estou dizendo, de repente, até o pastor está com alguma dificuldade lá, a esposa está doente, você não está trabalhando fora, tem tempo, puder ir lá dar uma ajuda, não estou nem dizendo que é errado, mas daquela maneira ali foi levado muito ao extremo, né? Levado muito ao extremo, entendeu? E na verdade, acho que quem teria mais que servir é o maior, né? Quem serve os pais, os filhos, é os pais que servem os filhos, né? E não os filhos que servem os pais, embora, eu quero repetir, todo mundo deve servir um ao outro, né? Todo mundo deve servir um ao outro, mas, né, quem tem uma obrigação maior de servir é o maior, e o menor tem uma obrigação maior de obedecer. Então, o que o Senhor quis dizer aqui com essa cerimônia aqui que ele fez de lavar os pés? Que nós deveríamos lavar os pés uns dos outros, literalmente, não e não e não. A resposta é não. Devemos lavar os pés uns dos outros nos dias de hoje? Não. A resposta é não e não, com certeza absoluta. Alguns fazem polêmica com isso, mas não tem nenhuma polêmica. Isso aqui é muito claro. O que o Senhor está querendo aqui é nos transmitir princípios, nos transmitir aqui algo através desta cerimônia aqui. E o que Ele quer nos transmitir é isso, que sejamos humildes, que tenhamos humildade, e não é porque eu sou maior, não é porque eu estou numa posição maior, não é porque eu sou pastor que eu vou deixar de servir os irmãos, muito pelo contrário, é aquele que mais serve que é o maior, né? No grande dia lá, se eu sou pastor, sou maior e não sirvo, mas tem alguém que é menor e serve, no grande dia lá vai ser ele que vai ser considerado o maior, né? Então isso aqui Deus está querendo nos transmitir princípio, Ele está querendo nos trazer ensinamentos, mas é no sentido espiritual. Isso aqui não devemos fazer isso literalmente, ficar lavando os pés uns dos outros. Não existe esse conceito, essa ordem do Senhor. Isso aqui não é literal. Devemos lavar os pés uns dos outros no dia de hoje? Não. Devemos ser humildes, devemos ter humildade, devemos servir, devemos, né, entregar as nossas vidas ao Senhor e aos nossos irmãos também. Não entregar a nossa vida aos irmãos, mas para servir um ao outro, né? Amém? Glória a Deus. O versículo 17 até fala: ora, sabeis essas coisas, bem-aventurados se as praticardes. Praticar não é praticar o lava-pés, né? Irmãos, esse negócio de ficar lavando o pé uns dos outros, literalmente, isso aí não contribui em nada para o reino. Não contribui em nada para a melhora da igreja, para o reino, nada. Nada. Isso são coisas, é igual a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é bonita, irmãos? É? Linda? Maravilhosa? Deus nos deu aquilo como modelo de oração. Mas o que o Senhor tinha em mente? Que a gente ficasse lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Era isso que o Senhor tinha em mente? Não. Ele deu a oração do Pai Nosso ali, ele tinha em mente, era que a gente não ficasse repetindo aquilo ali, literalmente ele tinha em mente nos transmitir princípios. Qual é o primeiro? Santificado seja o teu nome, Deus está em primeiro lugar. Qual era o segundo? Venha a nós o vosso reino, por aí afora. Tá bom? Então, não existe essa história de ter que lavar os pés uns dos outros.